E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos fazer o nosso Diários da Quarentena aqui neste domingão, dia 2 de maio. Vocês podem ver, tá bem vazio aqui a cidade, porque hoje tá frio, esfriou aqui no Rio. Aliás, isso foi ótimo, porque aí no protesto de ontem ficou tranquilo, tinha bastante gente, mas o pessoal não estava quente demais, como normalmente fica aqui no Rio de Janeiro. O grande problema do Rio de Janeiro, vocês sabem, é justamente essa questão da temperatura, que realmente é tudo muito quente. Então quando fica mais fresquinho é sempre melhor para fazer, até para fazer protesto. Bom, vocês viram, eu já fiz uma série de vídeos falando sobre o protesto de ontem. Já tive minha cota de bloqueio do pessoal que reclama do Bolsonaro, eu acho ótimo. Toda vez que eu faço vídeo falando sobre isso, aparece lá o pessoal do IBL, não sei o que lá, os liberecos. E aí, meu amigo, libereco de merda, eu já bloqueio de uma vez para não ter dor de cabeça. Adoro quando isso acontece. Então já fiz uma limpa boa e continue assim. Acho muito bacana. De tempos em tempos, eu já falei, de tempos em tempos eu tenho que fazer um vídeo desse tipo, deixando claro o meu posicionamento na questão da pandemia e com relação a Bolsonaro, para ir filtrando as pessoas, para evitar aquele pessoal que eu particularmente prefiro manter uma certa distância dos liberais que são a favor de lockdown. Pessoal liberal a favor de lockdown, dá um tempo. É pesado demais para mim esse tipo de droga. Olha, tem muita droga pesada por aí que eu até topava experimentar, mas esse tipo de droga, de liberal que apoia lockdown, meu amigo, não, essa daí é forte demais para mim. Bom, hoje, que bom, voltou a abrir a pista aqui do aterro, então vamos fazer um passeio lá. Aproveitar, é sempre um lugar legal de variar um pouquinho. Vamos pegar o nosso atalho aqui e a gente já começa a falar dos assuntos do dia. Como vocês viram, eu decidi que o que eu vou fazer aqui vai ser de novo o que eu tenho feito aqui no Diários da Quarentena, é novamente falar sobre notícias. Mas aí, para evitar ficar repetindo notícias, esse tipo de problema, eu fiz uma marcação nova lá no site Diários da Quarentena, que está bem esperto agora. Quando o pessoal sugere pauta lá, deixa eu descer aqui, esse meio fio aqui é muito grande para descer montado na bike. Pronto. Porque o que está acontecendo, né? Lá no nosso site, lá o visãolibertaria.com ou ancap.su, os dois dão no mesmo lugar, o pessoal faz várias sugestões de pauta. E a verdade é que é muito assunto mesmo, dá para falar um monte de coisas. Então eu faço assim, agora eu reservo conforme o caso. Alguns vão para o Visão Libertária, tipicamente são aquelas pautas mais sérias, mais profundas e coisa e tal. Outros vão para o Ancapsu, são as notícias mais rápidas e coisa e tal. E os outros vêm aqui para os diários, em que a gente bate papo, uma coisa mais informal, tipicamente aqueles temas que são mais marginais ao libertarianismo. Mas como não poderia deixar de ser, eu hoje vou falar aqui também da manifestação de ontem, porque foi um evento bastante positivo. E por outro lado, toda vez que eu faço vídeo sobre isso, tem um monte de visualização. Então, meu amigo, é isso daí, pô, vou falar mais do assunto. Se dá muita view no assunto, o cliente tem razão, o cliente tem sempre razão. Se dá muita view, meu amigo, a gente fala de novo lá. Então, eu ontem já fiz 2 vídeos sobre o assunto. O primeiro nos Diários da Quarentena de ontem, que eu fui na manifestação. Depois eu fiz um vídeo sobre isso no Ancapsu, ao vivo. Hoje cedo eu fiz mais um falando sobre a repercussão nas televisões tradicionais aí, nos jornais tradicionais,
da manifestação, a maior parte nem falou nada, Estadão nem falou nada. Nas versões físicas dos jornais não saíram nada. Nas versões eletrônicas, alguns jornais falaram alguma coisa, mas sempre com aquele tom: ah não, foram manifestações contra e a favor de Bolsonaro. E chega a ser engraçado, porque daí eles mostram qual foi as manifestações contra Bolsonaro e chega a dar pena. Aquela meia dúzia de estudantes de federal que não tinha nada para fazer e fez uma obra de arte bonita, um monte de cruzinha para botar não sei aonde e coisa e tal, para tentar falar lá de como eles acham um absurdo que Bolsonaro matou não sei quantos milhões, eu não sei o que lá. Enfim, patético. Descreve muito bem o deslocamento entre a realidade e a bolha dos socialistas do Leblon, que são os caras que dirigem a Globo. A Globo é isso daí. Não tem nada que diga mais socialismo do Leblon do que Rede Globo e os telejornais da Globo. Então, no final das contas, mesmo isso fica meio patético. Agora, a única coisa ruim, e esse é o assunto que eu vou entrar agora, é que lógico que esse tipo de narrativa da Globo é o que acaba repercutindo lá fora. Então, por exemplo, o primeiro ponto que eu vou falar aqui é justamente a repercussão internacional dessas notícias. Foi sugerida pelo professor Cristiano Direito. Obrigado a quem sugeriu a notícia. E bem como era de se esperar, os jornais internacionais usaram como base para noticiar os protestos a forma como a mídia tradicional socialista aqui do Brasil fez isso. Então, a maior parte deles noticiou como sendo a maior parte, protestos contra e a favor de Bolsonaro. Mas isso tem um problema lá fora que eu não estou ciente se todo mundo lá sabe que aquele monte de gente de camisa amarela é a favor do Bolsonaro e aquele pessoal com camisa vermelha é contra o Bolsonaro. E quando você tem uma notícia que diz que os protestos são contra ou a favor do cara, né, pra gente, a gente sabe o que é, a gente sabe qual é o protesto grandão, é aquele a favor do Bolsonaro. O protesto pequenininho, ridículo dos estudantes de federal lá, é que é o protesto contra. Então a gente sabe isso aqui, mas quando isso sai num jornal francês, alemão, chinês, paquistanês e coisa e tal, o pessoal deve ficar na dúvida, né? Deve achar que... Porque lembra, lá fora, como eles têm as notícias daqui já vindo pela mídia tradicional, eles já devem achar que não, ninguém gosta de Bolsonaro, que o cara é rejeitado por todo mundo, não sei o que lá, e o povo é contra. Por quê? Porque eles só veem as notícias que saem aqui da mídia tradicional. Mas eu não vou ficar aqui não, eu pensei em entrar aqui, mas o problema é que aqui dentro do parque, dia de domingo, costuma ficar muito cheio de gente, é até difícil de andar de bicicleta. Ela tá vendo aquela parte ali em frente ao embaçador ali, o embaçador, o antigo Porcão Rios, cheio de gente ali, para andar é até difícil aqui. Então eu vou sair aqui, vou voltar lá pra pista. Afinal aqui eu passo todo dia, né? Na pista ali a gente é um pouco mais de novidade. Então gente, é isso daí. A grande questão é essa. Mas não satisfeitos nisso, alguns jornais foram além e tiraram a parte de manifestações contra ou a favor, porque o que eu imagino que eles devem ter entendido, né? Bom, na verdade pode ser duas coisas, né? Primeiro pode ser só má fé mesmo. Eles viram lá manifestações contra e a favor, mas como estão imbuídos da ideia de que Bolsonaro é ruim, não sei o que lá, e coisa e tal, eles acabaram colocando a notícia de que eram manifestações contra. Outros podem ter olhado aquelas fotos e caíram na confusão, viram um monte de gente de camisa amarela protestando de um lado e uma meia dúzia de otário protestando do outro.
viram a notícia que era protestos contra e a favor, como para eles não é tão óbvio assim quem é contra e quem é a favor, chegaram à conclusão óbvia, né? Óbvia para eles, né? A ideia esquerdista pré-concebida de que os protestos grandes eram contra. Então o que eles fizeram? Simplesmente mudaram a manchete para protestos contra Bolsonaro no 1º de maio e botaram a foto do pessoal de camisa amarela, que é o pessoal a favor de Bolsonaro. É aquele negócio, né? Pode ser pura malícia, pode ser feito de propósito, é verdade. Mas é preciso lembrar que pode ser também simplesmente por isso, né? Os caras... A própria forma como o Globo noticiou foi altamente suspeita, né? Esse negócio de dizer protestos contra e a favor, comparando aqueles protestos enormes, com meia dúzia de gato pingado com cruzinha na frente da igreja, realmente é uma coisa ridícula, né? Uma pessoa que olha aquilo de fora acha, não, peraí, não tem isso não, só tem um protesto aqui. O outro aqui é meia dúzia de otário que está aqui fazendo merda, meia dúzia de desocupado. Só que na cabeça desse povo, como eles só consomem informação lá fora, a informação que sai da mídia descentralizada, desculpa, da mídia centralizada aqui do Brasil, da mídia tradicional socialista, eles devem ter pensado, não é possível que esses protestos enormes sejam a favor de Bolsonaro. E aí pronto, enfim. Pessoal, não faz diferença nenhuma isso. Esse pessoal, no longo prazo, não faz nenhuma diferença. Como eu falei pra vocês ontem, eu tô sem água. Eu fiquei surpreso com o tamanho do protesto, realmente não imaginava que ia ser tão grande assim, achei que ia ser grande. Mas eu tenho ido em outros protestos, vocês viram, fiz filmagem, vocês acompanham os protestos que eu vou ali em Copacabana, eu não vou em todos, é verdade, até porque esse pessoal marca protesto quase toda semana, se eu for em todos eles, fudeu. Então não vou em todos, mas de vez em quando eu vou e vocês têm acompanhado o tamanho dos protestos, Tem muita gente? Tem, mas cara, o de ontem realmente estava excepcionalmente grande. Minha crítica, eu já falei também em outros lugares, é que esse negócio de intervenção militar eu acho uma besteira completa. Isso daí não faz sentido nenhum, só piora a situação. Mas é um fato que as outras pautas todas, desde a questão do lockdown, de ser contrário a essas medidas de isolamento social, vocês sabem minha opinião. Esse canal agora eu posso falar mais abertamente disso, né? Porque é um canal pequeno, de repente vai levar um tempinho até o YouTube me incomodar aqui, querendo me proibir de falar as coisas aqui. Olha que coisa, talvez seja uma boa ideia eu falar de pandemia com um pouco mais de liberdade aqui. Mas vamos começar devagar, pra gente não forçar a barra também, não queimar o canal logo de cara. Então no final das contas é isso daí. Minha opinião sobre pandemia, sobre esse tipo de coisa, vocês sabem qual que é. É um absurdo completo esse tipo de coisa. Vocês têm visto meus vídeos lá no Rumble sobre essas coisas de pandemia. E é isso daí, vamos em frente. Tem outra notícia que eu achei impressionante também, uma coisa muito preocupante, ainda ligada às manifestações, que foi a prisão de gente no Ceará, meu amigo. Olha que absurdo. É o que eu tô falando, cara. A esquerda, ela não vai morrer tranquilamente, não. Ela vai lutar até a morte. Ela já tá morta, já tá ferida de morte, já morreu no coração e nas mentes das pessoas. Mas isso não quer dizer que os políticos socialistas vão aceitar esse troço calmamente. Não, os caras vão lutar. Olha o perigo que é essa gangue de criminosos que... Bom, todo governo é uma gangue de criminosos, a verdade é essa. Mas a gangue de criminosos particularmente cruel, que é o Ciro Gomes e a família dele. Pô, que absurdo o que aconteceu ontem lá no Ceará, lá em Fortaleza. A polícia prendeu as pessoas que estavam participando da carreata, alegando aglomeração. Olha que absurdo isso. Aglomeração no próprio carro. Como é que funciona isso? Não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa. Foi ação puramente ditatorial, pura força policial aplicada injustamente. Deixa eu ver se tem água aqui.
Opa, boa tarde. Tem água? Tem? Me vê uma aguinha aí. Boa tarde. Quanto é que é? É 3. Eu que agradeço, irmão. Obrigado. Uma boa tarde. Tá, joia. Obrigado. Falou. Então, nada como uma aguinha. Então, como eu estava falando para vocês, olha que absurdo que chegou a ditadura dos Gomes lá em Fortaleza. Realmente um negócio sem palavras para descrever isso. Aglomeração no carro, a pessoa estava no carro com a família dela. Bom, eu tenho certeza que se o pessoal arrumar um bom advogado, não vai ter grandes problemas judiciais com isso. Mas de qualquer forma, o mero fato da pessoa ter sido presa já é um absurdo completo. Já demonstra uma tendência ditatorial completamente absurda. Essa notícia foi sugerida pelo preso na Sansara. Será que o cara que sugeriu a notícia foi um dos presos? Agora eu fiquei na dúvida, hein? Espero que não, mas bem, qualquer coisa me avisa lá, deixa um comentário lá, qualquer coisa a gente bota um vídeo mais elaborado sobre isso. Agora que eu vi o nome aqui, preso na Sansara. Sansara eu não sei o que é, estou imaginando que seja alguma coisa lá em Fortaleza. E bom, falta um último assunto para a gente discutir, que é um assunto que tangencia o libertarianismo, mas é um assunto interessante, que desperta muitas paixões por aí. É um assunto que certamente não tem uma opinião fechada sobre ele, que é a questão de transgêneros nos esportes, né? Repara que tipicamente você só tem um tipo de problema com transgênero no esporte, que é o transgênero mulher competindo com mulheres biológicas, né? O outro problema inverso, você até tem algumas situações, tá? Existem sim transexuais masculinos, transexuais homens, ou seja, que nasceram mulheres, mas passaram a se identificar como homens e competem contra outros homens biológicos no esporte. Então assim, existe, mas é raro. O grande problema é transexuais mulheres, ou seja, pessoas que nasceram homem e se identificaram como mulheres, passaram a ser mulheres em determinado ponto da vida e querem competir nos esportes femininos. A raiz do problema todo aí segundo coloca muita gente, né, o pessoal mais conservador e coisa e tal, é que, bom, a pessoa que se desenvolveu como homem no útero já tem vantagem em relação à mulher, né? E de fato não é inegável que a testosterona é algo que fortalece o músculo, que dá mais estrutura, fortalece ossos, músculos e tudo mais. Na verdade, a origem da coisa toda, o motivo pelo qual existem esportes masculinos e femininos é justamente porque tem essa diferença. Seria absolutamente injusto com as mulheres que elas competissem diretamente com os homens. Então, por isso, existem esportes masculinos e femininos, para que as mulheres tenham alguma chance. No final das contas, se as mulheres competissem diretamente com os homens, seria injusto justamente por causa da testosterona. Não é que mulher tem algum problema intrínseco com alguma coisa, tem capacidade de fazer alguma coisa, não é nada disso. É que pela própria construção física, ela acaba tendo menos força física. E isso no esporte praticamente inviabiliza a competição direta. Então esse ponto eu concordo plenamente. A questão que eu não concordo é justamente chegar nisso daí e falar, ah não, então não pode competir. Foi isso que decidiu, por exemplo, o Senado da Flórida, proibiu transexuais no esporte feminino.
e alegando essa questão toda. E veja, eu concordo com a justificativa, eu concordo que realmente, dependendo do caso, não vai ser toda transexual que vai ter esse problema, mas dependendo do caso, a pessoa pode já ter tido uma grande ajuda da testosterona durante muito da vida dela, durante o desenvolvimento dela. E é um fato que quando essas pessoas fazem a transição, elas tomam bloqueadores de testosterona, de forma que elas não teriam mais a vantagem a partir dali. Mas o fato é que, no final das contas, os anos que ela teve... Olha, gente, tem por estudos que falam que até o mero fato de ter havido, de ter tido um pouco mais de testosterona na gravidez, no útero, já faz diferença, mesmo que a criança comece a tomar bloqueadores logo depois de nascer. Então, é realmente uma coisa complicada isso. E agora, por que eu me incomodo com isso? Porque eu acho que qualquer regra do tipo, ah, isso pode, ah, isso não pode, é errado. O que eu acho que deveria haver é justamente a liberdade para empresas, clubes esportivos criarem competições, ou de um jeito ou do outro, e ver o que tem mais público. Veja, eu não tenho dúvida que esporte, no final das contas, é um show, é algo que as pessoas fazem justamente para você ter um entretenimento, para você ter algo legal de se ver. As próprias pessoas que participam do esporte gostam daquilo. Então, assim, o que eu acho que deveria acontecer é isso, é a liberdade completa. As associações que quisessem criar campeonatos com regras de cada lado, poderia haver. Então você poderia ter um futebol feminino exclusivamente para mulheres nascidas mulheres, mas da mesma forma você poderia ter um campeonato feminino que admitisse transexuais e coisa e tal. E no final, o que vai definir o que sobra é o mercado. Quem vai no final comandar a decisão é o mercado, porque no final das contas o mercado é o lado mais isento, é o lado mais amplo, é a votação mais, com perdão da palavra, democrática que tem. Porque justamente as pessoas vão gastar o dinheiro delas naquilo que elas acharem mais conveniente. Então, assim, nesse ponto que eu discordo de muitos conservadores de achar que, eu concordo que existe, em algumas situações pode existir uma diferença, por um lado, não é em toda situação, mas em algumas situações podem existir. Tem algumas imagens que circulam por aí que chegam a ser constrangedoras, e você vê aquele time de meninas e no meio uma mulher enorme, assim, né? É uma coisa que fica meio estranho realmente, você pensar até na segurança dessas atletas, né? Porque, de novo, a origem toda de você ter esporte feminino é justamente você não gerar essa diferença tão grande entre as pessoas que estão competindo. Você não tem uma distância muito grande, porque a competição se torna injusta, fica até sem graça, e pode ser até perigoso, como eu falei. Então, no final das contas, eu concordo com a premissa do problema, discordo da solução em termos de proibir ou obrigar. Eu acho que devia ser livre, cada associação faz do jeito que achar melhor, vai ter associação que vai aceitar, vai ter associação que não vai aceitar. E no final das contas, o livre mercado garante qual é a solução mais aceitável do ponto de vista social. Eventualmente pode se evoluir até para uma situação de liga de transexuais, eu não vejo por que não. Talvez seja uma alternativa, mas de novo, eu não quero impor nenhuma medida, eu quero deixar todo mundo livre para tomar a decisão, e depois o mercado dita o que vai ser melhor. Que bom ver o pessoal aqui de novo, tomando cervejinha aqui nos botequinhos aqui do Baixo Catete. E, bom, minha gente, então é isso daí. Eu vou encerrar esse nosso Diários da Quarentena por aqui hoje.
Muito obrigado a você que acompanhou o nosso videozinho. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. E se você gostou do nosso vídeo, por favor, não se esqueça de deixar aquele like bacana aí, de se inscrever no nosso canal para crescer esse canalzinho também, pô. Vamos chegar num ponto grande, vamos ter 400 canais aí, o grande Peter Turguniev Corporation of Canals. Vai ser uma coisa linda. Então tá bom.